Posso pensar em várias coisas, mas a primeira delas é o jargão. A sua vida pessoal precisa ficar fora do trabalho. Pessoas que têm um sistema imunológico diferente, e por isso química, sexual, já falando assim, elas têm essas duas funções. Sim, descendentes mais fortes, mas também garantir a nossa sobrevivência. Obviamente, né, muitos dos empresários para quem eu trabalho, seja em mentoria, em terapia individual, ou mesmo quando eu vou para dentro das empresas, eles me dizem, isso é uma creche de adulto, né? As pessoas vêm com as suas demandas infantis, se tu dá um feedback, eles acabam interpretando tudo errado. E é justamente isso que gera a conexão. Se eu tenho alguém que é diferente de mim, né, eu vou cumprir o objetivo da relação de casal para a biologia. Bem-vindos a mais um episódio do Pode Sentir. Hoje eu recebo a Daiane Croda, psicóloga especializada em, principalmente, eu acho que ela foi uma das que trouxe mais fortemente aí o lance da sessão única, mas ela vem se tornando e se posicionando cada vez mais como uma estrategista de vínculo, e ela vai falar mais sobre isso aqui. Bem-vindos a mais um episódio do Pode Sentir. E aqui, você sabe que a nossa conversa vai além da liderança formal, do cargo, do lugar ou da empresa. A gente gosta de saber o que está por trás nessas dinâmicas emocionais, relacionais e tudo mais. E nessa quarta temporada eu tenho lembrado que nossos convidados, e o exercício está difícil, gente, que é falar em primeira pessoa. Nós temos um vício de linguagem gigantesco e a gente fica, nós, todo mundo, a empresa, e eu estou aqui também junto no exercício de falar eu, sobre mim, eu sinto, eu penso, eu acredito. Então vamos lá, né? Hoje eu recebo a Daiane Croda, psicóloga especializada em, principalmente, eu acho que ela foi uma das que trouxe mais fortemente aí o lance da sessão única, mas ela vem se tornando e se posicionando cada vez mais como uma estrategista de vínculo, e ela vai falar mais sobre isso aqui. A Daiane, ela é uma pessoa que para mim mora aí no coração, além de ser uma colega de profissão atualmente, principalmente atuando agora como mentora, mas a gente já vem numa jornada juntas de autoconhecimento, né, de fazer umas vivências bem loucas junto. Então a gente conhece uma outra por dentro. Ela já me atendeu, já resolveu problema de relacionamento de casal. Gente, é maravilhoso. Vocês vão adorar. Imagina só se líder não é afetado pelo casamento. Vocês vão descobrir que mais do que parece. Então, quero aqui começar com a Dai se apresentando, falando um pouquinho de como você está nesse momento, o que podem esperar de você. Olha, para mim é incrível estar aqui. Realmente a gente já viveu muitas algumas emoções coisas juntas. E você tem me ajudado nesse posicionamento, né, de estrategista de vínculos, né? Porque como psicóloga, né, 20 anos de experiência, uma miscelânea de formações, né? Então sempre muito curiosa. Vai fazer a clínica individual, aí eu ampliei, não, quero ser especialista em casal, aí não, mas casal tem problema de sexualidade, especialista em sexualidade, aí não, mas tem muito trauma, especialista em trauma, quer dizer, ir buscando todas essas ferramentas para me dar conta, que na verdade as pessoas, elas precisam aprender a se gerenciar antes de qualquer coisa, e nosso principal desafio, gerenciar os vínculos, né? E como que a gente consegue fazer isso sem, primariamente, ter uma estratégia. Então, fui me dando conta o quanto, ao longo do tempo, fui saindo da psicotradicional, né, do falei mais sobre isso, que nunca foi meu forte, né? De realmente ficar numa postura mais passiva para cada vez ter ferramentas mais ativas, né, da neuropsicologia, neurociência, para nos ajudar. Como fazemos para sermos estratégicos nos nossos vínculos e poder estabelecer relações cada vez melhores. Isso individualmente, no casal, no trabalho, na empresa, enfim, no universo onde a gente transborda, né? E é muito interessante falar sobre isso, porque quando a gente fala de vínculo, parece que tem que ser uma coisa natural. Fisiologicamente, a gente é programado para buscar o vínculo, mas cognitivamente a gente faz tudo para atrapalhar o vínculo, né? E o lance da estratégia conectada ao vínculo eu acho muito interessante, porque sim, a gente precisa ser intencional se a gente quer melhorar a qualidade dos vínculos.
Mas eu conto isso porque na minha casa, meu marido, quando eu falava de estratégia nas relações ou sobre alguma coisa que a gente estava vivendo, ele, aqui não é uma empresa de planejamento. Eu falo, mas precisa, se a gente não for estratégico para gerenciar a nossa relação, não vai dar bom esse negócio, né? Porque junta duas criaturas, temperamento forte. E aí, quer conviver junto, tem que ter estratégia. E que esse é o desafio, né? Se a gente vai falar especificamente de casal, né? São duas pessoas rasgadas pela mesma dor, mas com estratégias de enfrentamento de mundo completamente diferentes, né? E é justamente isso que gera a conexão, né? Porque se eu tenho alguém que é diferente de mim, né? Eu vou cumprir o objetivo da relação de casal para a biologia. Que, gente, a gente não pode fugir de biologia. Procriar, mas mais que isso, né? Pessoas que têm um sistema imunológico diferente, né? E por isso química, sexual, já falando assim, elas têm essas duas funções. Sim, descendentes mais fortes, mas também garantir a nossa sobrevivência. Porque significa que a gente não vai adoecer ao mesmo tempo. Então, na pandemia a gente viu muito isso, né? Casais que estavam juntos e que um pegou Covid e o outro não, ou pegou um tempo depois, né? Então, sim, na relação de casal, sermos diferentes é o que vai garantir maior chance de sobrevivência. Mas talvez na teoria ou na biologia isso seja lindo, né? Mas na prática, poder gerenciar isso é realmente muito mais desafiador. Dentro de casa é desafiador, né? Quando você diz estrategista de vínculo, traz isso para a gente como uma fotografia fácil de enxergar, né? Eu estou aqui contando o meu caso, mas como que a gente pode pensar nessa estratégia em diferentes esferas? A gente falou um pouquinho aqui do casamento, mas vínculo, a gente tem diferentes vínculos em diferentes esferas. Em todas as relações, né? Bom, primeiramente é a gente entender que não é inato, né? Que se relacionar, sim, é algo que biologicamente somos programados, mas tudo acontece no processo do nosso desenvolvimento de personalidade, nossos processos traumáticos, nossos vínculos familiares, para nos encher de defesas e passarmos a ser mais reativos, né? Então, a grande questão é que aprendemos a reagir. E não a responder. Então, quando a gente vai formando a nossa identidade e vai se relacionando, seja no trabalho, seja nas relações com amigos, a gente vai trazendo matrizes relacionais. A gente vai criando scripts, né? Onde a gente vai aprendendo a, diante do menor estímulo, pegar um script conhecido, porque o nosso cérebro é preguiçoso, né? Ele quer economizar energia. Exato. E nesse programação toda, o que acontece é que às vezes a gente está ativando scripts não úteis, né? Então, olhar para estratégias de vínculos é, primeiramente, desarmar a nossa fisiologia, que pode estar a nosso favor ou contra nós, e desarmar os scripts que a gente já tem programados para que a gente possa realmente se ater ao que temos na realidade aqui. O que realmente está posto, concreto, mensurável, para que aí eu possa, a partir dessa leitura limpa, realmente poder escolher como reagir. Então, sim, estratégia às vezes fica um termo que parece frio, mas então podemos substituir por uma escolha de reação, onde eu uma escolha realmente, intencional. Exato, sabendo qual é a finalidade. Então, eu sou lá líder da minha empresa e eu tenho uma reunião difícil, né? Eu vou ter que ter uma conversa com que eu sei que vai desagradar o outro. Eu preciso ter uma estratégia de como é que eu vou iniciar, em que movimento, pensar nas objeções que o outro pode me fazer, ou no que aquilo pode me desestabilizar, que situações anteriores eu reagi de uma forma mais assertiva ou menos assertiva, para poder fazer essa escolha intencional. Porque a gente não quer ir para esse lugar, né, Ale, de protagonismo relacional, né? Onde, peraí, eu sou responsável pelo que eu gero em você, por como eu reajo ao que você gera, e esse intercâmbio que vai ser a relação, ele é mediado, sim, a velha história dos 50% de cada um. Não, 100% do que eu tô disponível para me vincular ou não, e muito de o que eu vou ser capaz de fazer para corrigir essas rotas, porque, gente, falha de comunicação, né? Dificuldade de entendimento, a coisa que a gente já sabe que a priori vai acontecer são suposições, cenários anteriores, traumas, processos que eu deixei em aberto, desregulação que já vem de outras situações. Então, a gente não é uma página em branco chegando para se relacionar. Então, se pelo menos a gente conseguir ler o que está escrito,
ver se aquilo se relaciona com a realidade, com ferramentas ativas para escolher intencionalmente como eu vou me portar diante daquilo, controlando emoções e reações, com certeza fica muito mais fácil para que a gente mantenha os nossos limites e mantenha os limites saudáveis da relação. É muito fácil na nossa teoria, né? Falar sobre isso é muito fácil. E aí tem duas partes que você falou ali atrás que eu acho que vale a pena a gente explorar, e que é desarmar o sistema fisiológico e também não seguir os scripts programados. Daqui a pouco eu quero que a gente explore um pouco isso, como que as pessoas podem fazer isso na prática. Mas para a gente falar disso, tem uma perguntinha que eu quero te fazer, que é, olhando para dentro das organizações, né, principalmente nesse recorte das empresas, que a gente adora falar sobre as pessoas dentro desse recorte, porque às vezes as emoções são ignoradas dentro das organizações, né? Qual que é o erro mais comum que as empresas cometem? E aí eu estou falando das organizações, né? Enfim, de todo aquele sistema. Qual o erro mais comum que eles cometem em relação a vínculo? Posso pensar em várias coisas, mas a primeira delas é o jargão. A sua vida pessoal precisa ficar fora do trabalho. Quando entrar aqui, você vai ter que estar produtivo. Você deixa lá do lado de fora os seus problemas. Gente, e isso é muito louco, né? Porque a gente quer as pessoas inteiras no trabalho, mas dizendo para elas deixarem metade do lado de fora. Né? Então, acho que, obviamente, né, muitos dos empresários para quem eu trabalho, seja em mentoria, em terapia individual, ou mesmo quando eu vou para dentro das empresas, eles me dizem, isso é uma creche de adulto. Né? As pessoas vêm com as suas demandas infantis, se tu dá um feedback, eles acabam interpretando tudo errado. É a pessoa que eu tô vendo, que é a mulher lá que tá com o olho lacrimejando enquanto faz uma planilha. Óbvio que aquele estado emocional vai interferir na qualidade daquele trabalho. É o talento que eu tenho dentro da minha empresa, que não aguenta a reatividade do chefe, que daqui a pouco tá olhando para ele, se é mais velho, se é mais novo, é meu pai, é meu filho, transferindo, muitas vezes essa relação anterior, enxergando às vezes porque é parecido ou tem um comportamento parecido. Então, é um grande erro se a gente quer pessoas inteiras, a gente vai ter que saber que sim, tudo que elas vivem afeta. Uhum. E se a gente pensar nisso, a empresa quer que isso funcione bem. Só que a gente tem um dado bem interessante, só 5% das pessoas fazem terapia no Brasil, um dado agora de 2024. Não tem nada. Então, ou seja, 95% dos teus funcionários não tem recurso nenhum para gerenciar suas emoções ou para conseguir aprender a deixar essas emoções num lugar, não dá para deixar do lado de fora, mas dá para deixar num lugar um pouco mais acomodado para que a sua produtividade, para que a sua racionalidade não seja afetada. Então, acho que, primeiro, é um desafio para a liderança, ele não vai poder, obviamente, porque ele precisa de um fluxo de trabalho, ele precisa, obviamente, que as pessoas estejam bem, e aqui o bem-estar das pessoas não é para ser bonitinho, né? É para que elas realmente produzam o lucro da empresa, né? A gente não está falando de filantropia amorosa. A empresa existe, ela continua tendo um trabalho. E que isso, quando o líder quer deixar isso do lado de fora, né? Esse desafio que não deixo do lado de fora, mas também não personalizo e abro tantas exceções a ponto que daqui a pouco, olha, não tem ninguém trabalhando, um tá com crise no casamento, o outro tá com um filho doente, o outro tá com um burnout, o outro teve uma crise de ansiedade, beleza, parou. O desafio é equilibrar isso, criando recursos para que as pessoas aprendam, né, a se autogerenciar, mas sim, quando a empresa diz tem que ficar do lado de fora, né, faz um convite para você ser cindido e depois te quer inteiro, para mim já começa uma incongruência completa. Sabe um outro erro que eu vejo na história de vínculo? É a confusão de achar que vínculo, cuidar do vínculo é ser legal. Muito, né? Muito. Então tem uma expectativa corporativa, às vezes, que se dá sem se falar, que a pessoa que está cuidando de vínculo é a pessoa que é o legalzinho, assim, o bacaninha, e não aquelas pessoas que, por exemplo, colocam as necessidades dela, expressam seus limites, às vezes acabam sendo mal vistas e muitas vezes até excluídas, né? O que afeta o vínculo diretamente. E
nada se faz sobre isso, o que cria uma realidade que então todo mundo tem que parecer legal para poder ter vínculo, que não é um vínculo real, né? Esse é o mito, né? Que vínculos saudáveis você tem amistosamente. Não, vínculos saudáveis são construídos com estruturas e limites claros. Né? Com uma perspectiva de clarear muito as expectativas, né? De alinhar muito os contextos. Então, quem cuida dos vínculos precisa ser alguém que está o tempo inteiro lendo o contexto e podendo dizer, olha, se eu fizer isso, pode ter o resultado A e B. Se eu faço isso para ti, isso afeta C, D e E. Essa decisão eu até gostaria, mas isso tem o limite tal. A gente tem esse mito, né, que limites põe a relação em risco. Aí se eu falar isso, a Lê não vai gostar. E aí a gente vai se afastar. E é o contrário. Se eu não falo, eu não dou a chance de que aquela pessoa mude aquele comportamento. E eu me afasto. Exato. Aí o meu caminho vai ser. Então, uma certeza a gente pode ter. Vínculos rompidos vão afetar o vínculo. E vai ter um momento em que não tem mais como retornar. Limites rompidos. Totalmente. E uma hora não tem mais como voltar. Porque uma hora tu já se afastou tanto, ou aquilo já ficou tão distante de uma troca equilibrada, que vai romper. Então, pessoas que são boas em gerenciar vínculos, elas são primariamente, elas conseguem dar limites contextualizados. É que aquele velho olhar sobre limites que é sobre castrar o outro. E, na verdade, a gente aprendeu isso errado, né? Porque o limite é sobre preservar a nós mesmos, sobre preservar a nossa dignidade, a nossa integridade. É falar sobre, olha, até aqui eu consigo, daqui para lá não consigo mais. E é desafiador porque, às vezes, você até gostaria, né? Muitas vezes, para manter o vínculo, olha, eu adoraria conseguir fazer isso, mas bate num limite pessoal ou bate num limite da empresa, né? Trabalho muito isso com as lideranças, né? Dizendo, olha... se eu fizer isso por ti, ok, mas eu tenho que olhar o todo. Se eu abrir essa exceção para ti, eu vou ter que abrir para todo mundo. E aí, como isso impacta? Esse olhar do líder de que ele está olhando para o todo o tempo inteiro. Quando isso é traduzido... Tudo que ele faz tem um efeito sistêmico. Né? Direto, né? Agora, quando a pessoa recebe o limite contextualizado, olha, eu poderia fazer isso por ti, porque fere, né? Mas era tão fácil para ti, Ale. Me dá um vale, um bônus, ou me dá uma folga. É tão fácil para ti. Sim, mas se eu der folga para todo mundo, como é que vai ficar? Se eu der exceder o meu caixa com todo mundo. Quando o líder contextualiza, porque quem está pedindo algo, está olhando só para si. Um bom líder, ele o tempo inteiro, ele também ajuda os seus liderados a olhar para o todo. Que é ok, eles não têm condições de fazer sozinho. Mas a tradução do líder para isso. Então, um limite claro é um limite contextualizado. E muitas vezes com o reconhecimento do líder. De, olha, eu adoraria poder fazer isso. Mas isso vai ter tais implicações que eu não vou poder sustentar a longo prazo. Sim. E qual que é o sinal invisível que o vínculo está quebrando? Principalmente em algumas questões que eu vou colocar aqui. 3 questões. Antes do turnover, sabe quando o turnover começa a aumentar, começa a trocar funcionário, e tem umas cadeiras quentes também nas empresas, né? Que, tipo, ninguém fica. Então, assim, antes de começar um turnover, vem um sinal, né, de que tem um vínculo ali quebrando. Antes de conflitos se tornarem emergentes, também gostaria que a gente olhasse aí qual é o sinal invisível, porque daí, de repente, as pessoas começam a perceber. Porque a gente vive muito cego, muitas vezes entra no piloto automático, né? E também quando começa a cair a performance, também tem aqui um vínculo afetado. Sempre. Que tem um sinal invisível que a gente não se dá conta. Vamos explorar esses 3 aqui. Qual que é o sinal sobre turnover, assim? Que começa a aparecer que a gente, tipo, deixa pra lá, não cuida, e quando vê, começa a perder um monte de gente? Para mim, nos 3, certamente tem um desconforto quase físico. Sabe? Fica muito claro que quando uma área da empresa ou algum cargo não vai bem, cada vez que o líder tem que olhar para isso, ele sente no corpo. Claro que a gente vive numa era de piloto automático, muitas lideranças precisam aprender essa educação somática, a reaprender a estarem presentes. Mas tem um desconforto e sempre pequenas evitações. Sabe? Para mim, o silêncio quando numa reunião eu pergunto de alguma área e... mas isso aí depois a gente olha. Não, eu tenho uma coisa antes. Quer dizer, acho que é um desconforto que gera uma primeira evitação.
Então pra frente eu dou uma procrastinadinha nesse tema, assim, seja bem no sentido de sentir o desconforto, mas principalmente as lideranças, elas têm um mecanismo interessante, né? Não, isso aqui não está no rol das prioridades, né? Peraí, vamos voltar que isso aqui tem algo mais importante. Para mim, quando eu pergunto de alguma área, ou de algum cargo, ou de algum funcionário específico, e ele é evitado porque tem uma outra prioridade umas 2 vezes, eu já abro a próxima reunião dizendo, não, nós vamos abrir a reunião falando sobre fulano. Ou sobre tal cargo, ou sobre tal área. Então, para mim, o primeiro sinal de qualquer um dos 3 evitação. É uma evitaçãozinha, né? Tem um desconforto ali, e essa evitação, muitas vezes, ela realmente tem boas desculpas, né? É porque realmente temos outras prioridades, ou não, tem um incêndio maior aqui. Então, para mim, quando se escapa 1 ou 2 vezes, é o principal sinal. Eu vejo isso nitidamente nas organizações. Uma evitação de conflito também é muito interessante, né? Tem uma questão acontecendo. Eu, quando estou em sala de treinamento e trago um tema mais desafiador e as pessoas mudam de assunto, né? Essa semana teve uma das nossas colegas shapers aí que aplicou um workshop que pediu para as pessoas fazerem um determinado exercício de um jeito e as pessoas fizeram de outro jeito, porque não queriam tocar aquele lugar. Então, é muito louco esse lance da evitação, né? Quando a gente olha... E se a gente for ver, no nosso dia, né, isso é muito simples, para qualquer área, né? O que eu vou evitar olhar? O que eu coloco como prioridade, né? Também é o nosso radar com relação ao que vai nos gerar estresse, o que vai nos gerar dificuldade de vínculo. É aquela mensagem que depois eu respondo. Deixa ela depois. Deixa ela ali. O que pode ser estratégico, talvez eu realmente precise olhar para aquilo quando eu tiver com uma fisiologia mais adequada, né? Com uma inteligência mais conectada. Mas a gente tem esse mecanismo de tentar evitar o desconforto. Então, essa evitaçãozinha, seja como for, eu treino muito os meus mentorados para dizer assim, põe tua listinha de desconforto, o que você evitou hoje? Né? Vamos dar uma olhadinha, porque certamente ali estariam muitos movimentos de solução. E aí, é claro, é ótimo que a gente se regule por performance, né? Que a gente possa usar como estratégia, ir primeiro aonde eu sou mais resolutivo. Né? Às vezes eu trabalho com o pessoal de vendas, vai pro teu lead mais quente, ganha tração fazendo boas ligações, bons negócios cedo para isso te motivar e não o contrário, né? Começar pelo mais difícil pro dia já dar uma murchada. Nunca a gente não possa usar estratégias que nos ajudem testar, né? a ir para o melhor lugar. Mas quer dizer, a lista da evitaçãozinha, ela em geral ali mora aonde a gente realmente precisa agir. Boa. E aí, eu acho que está na hora da gente falar sobre como a gente age na prática para não entrar nessa dinâmica fisiológica, que às vezes, primeiro, as pessoas nem percebem, né? Quando a gente fala de evitação e tudo mais, a gente evita porque está desconfortável. Como a gente percebe esse desconforto, como a gente pode manejar esse desconforto? 1, 2 estratégias, assim, fisiologicamente falando. Bom, inicialmente é perceber, né? Para mim, com 20 anos de consultório, o jeito que a pessoa entra na sala e senta, o lugar que ela escolhe sentar, como ela senta, já dá metade da sessão. Quando entra numa reunião, como as pessoas se organizam, como elas se posicionam com o corpo, né? Então, sim, nós temos muito pouca educação somática. Nós entendemos muito pouco da nossa fisiologia. E o que é muito maluco, porque nós somos muito mamíferos. A gente vai, diante de uma possibilidade de ameaça, a gente vai ir para uma fisiologia de luta e fuga instantaneamente. E isso vai completamente turvar a nossa percepção e deixar ela linear para lutar ou fugir, que é onde a gente vai reagir e realmente ter dificuldade. Então, a primeira coisa é uma respiração consciente, né? Eu sempre brinco, dá uma respirada de inteligência antes de qualquer coisa. Eu tenho até um emojizinho, assim, que eu mando para as pessoas, né? Uma mulher respirando. Uma respiração consciente. Acho que sempre que a gente quer mapear isso, né, é realmente usar o que nós temos de mais neurobiológico, né? Os nossos apoios. Se eu sinto os meus pés no chão, e quem está nos assistindo se estivesse sentado, eu sinto como o meu quadril encaixa na cadeira, no sofá onde eu tô. Eu consigo sentir como é que a gravidade me sustenta. Isso por si só já tira o meu cérebro do automatismo. Ele diz, ela está aqui.
A partir disso, identificar qual é a sensação. Mesmo que eu não tenha um nome, aos poucos isso vai se descobrindo. É tensão ou é uma mistura disso com aquilo, ok. A partir disso, a gente poder olhar, que a gente tem uma sensação, principalmente quando está ansioso, né? Estou ansioso, que essa ansiedade está no corpo inteiro. E se fosse assim, gente, nós temos um sistema inteligente. Se a gente tem uma sensação muito desconfortável em maior parte do sistema, a gente desmaiaria. O sistema desliga. Dá um colapso. Então, se estamos ligados, significa que ainda temos mais partes do corpo recursadas do que partes, né? Então, alinhar a coluna, sentir os pés no chão, os apoios e pendular isso, sentir aonde eu tenho conforto. Os meus pés estão confortáveis, as minhas mãos estão confortáveis. Meu peito tá uma bagunça, tô numa angústia com um elefante sentado em cima do peito. Mas meu quadril tá tranquilo. À medida que a gente consegue perceber que eu todo da situação, meu coração acelerou. Agora eu preciso falar, tô começando a ficar vermelho. Mas o meu pé ainda me sustenta, as minhas costas. Tirar o foco da desregulação. E não é nem tirar o foco, é realmente perceber um pouco mais, é ampliar o foco. Não é tirar o foco. Sim, porque se você tenta tirar, aquilo vai te trazer de volta. Tem mais que isso. E quando eu falo isso para as pessoas, olha, se tu tivesse tão mal assim, tu já estava desmaiado. Então, o que tu tá sentindo de bom no teu corpo? Nada. Eu tô totalmente... Não tem como. Se você ainda tá consciente, porque o nosso organismo vai nos defender, né? Então, poder usar essa estratégia. Também algumas bem simples ali, assim, orientação exploratória, né? Eu explorar o ambiente, né? Eu olhar para detalhes, porque o nosso cérebro, quando ele tá em luta e fuga, ele tá realmente querendo escapar. Se a gente começa a olhar quantas cores tem nesse ambiente, quantas texturas, o que eu entrei aqui que eu nunca vi? E, gente, às vezes a gente entra numa sala 20 vezes e tem um detalhe que a gente não olhou ainda. Quando a gente foca em detalhe, o nosso cérebro diz, escuta, se a Lê tá olhando o detalhe, o perigo não pode estar tão grande assim. A coisa não pode estar tão grave assim, né? E aí isso começa a nos trazer, fica mais fácil de respirar. E essa própria metacognição, né? Que aí a gente já entra na questão das percepções. Peraí, parece que eu tô muito mal, mas não tô tão mal. Né? Às vezes meus pacientes me dizem, a Dai me falou que eu teria desmaiado se eu tivesse muito mal, então não tô tão mal. Cheque de realidade. Cheque de realidade, só um pouquinho. O que de pior pode acontecer aqui? Né? Qual é a ajuda que eu posso pedir se realmente o sapato apertar? A gente ampliar o nosso repertório também nos ajuda a ir centrando e voltando, né? Então, essa inteligência biocognitiva que eu chamo, que é justamente eu poder pensar inteligentemente como eu uso os recursos do corpo, como eu uso os recursos da metacognição, que é pensar sobre o nosso pensamento. Nós somos, segundo estudos, os únicos capazes de fazer isso. Eu duvido, porque acho que cavalo, cachorro, acho que esses bichos também fazem. Mas de pensar sobre o nosso pensamento. Mas por que eu estou pensando isso? Eu faço muito exercício de metacognição, que você está pensando lá no blazer azul, mas como é que eu cheguei nessa informação? Antes eu pensei nisso, antes eu pensei nisso, antes eu pensei nisso. A gente vê como a gente tem cadeias de raciocínio. Sim. Então, se a gente pode explorar isso, né, voltando, eu também posso construí-las, né? Só um pouquinho, o que eu estou sentindo aqui? O que eu quero? Mas isso vai me ajudar ou isso vai me dificultar? Isso já aconteceu antes? Eu tenho evidências na realidade de que eu já vai acontecer a mesma coisa? Quando a gente aumenta essa conversa interna e aí vai trazendo essa intencionalidade. Isso aqui não está indo a favor do que... Às vezes é a própria metacognição. Isso não está funcionando, eu tô ficando mais ansiosa. Então volta a vida, vamos trocar de estratégia. A gente tem essa capacidade. E muitas vezes as pessoas acham que não, né? E tu tem algum caso, assim, de algum executivo, alguém, né, que chegou desse jeito, na realidade, assim, pra gente, eu não estou aqui, estou desencarnando, bem dramático. Assim. Um caso em 20 anos. As pessoas chegam muito dramáticas. As pessoas chegam, recebo um empresário. Eu cheguei em uma sessão bem dramática, na verdade eu tava brava mesmo, não era drama não. Acho que, principalmente quando é a questão empresarial, né? Eu, às vezes, quando estou fazendo uma sessão, abre a câmera, seja da mentoria ou da psicoterapia, ou mesmo uma sessão do outro lado. A pessoa tá assim, ó, eu não acredito que eu vou ter que falar sobre isso com você. Então, eu me lembro muito de uma sessão, da onde eu brinco com esse termo, em que abriu a sessão, eu vi a pessoa, sabe, a raiva do divertidamente, abriu a câmera, tava a pessoa, assim, um empresário super potente, que já acompanhei ele na terceira transição da empresa
de expansão da empresa dele. Então, quando ele começou super pequenininho, com 3, 4 funcionários, né, numa empresa de gás, e depois ele virou uma distribuidora micro-regional, e hoje é uma distribuidora de quase todo o sul do estado. E cada processo de ampliação, a gente faz um processo de ampliação de capacidade nele, para que ele amplie a sua capacidade. As empresas, e ele foi um que, quando entrou, ele me autoriza a contar essa história, ele parecia o bonequinho da raiva. E ele que disse isso, assim, eu não aguento mais estar nessa creche de adultos, sabe? Eu tenho a sensação quase que os pais deixaram na porta as criaturas aqui, e que eu vou ter que só gerenciar eles até o fim do dia para entregar lá fora. Né? E muito desregulado, alguém com muita raiva, né? Um homem muito potente, então por isso com muita raiva, dizendo, eu não quero ser o líder grosseiro que, se eu falar agora, ou eu mando todo mundo embora, ou eu ofendo de um jeito que eles nunca mais vão me olhar, né, de um jeito bom. Não vão voltar mais. Então, eu vou perder gente boa, porque eu vou descontar em todos, né? Então, e aí a gente tem que fazer realmente primeiro uma calibragem disso, uma aterrissagem, e eu dizer para ele, ok, é legítimo, mas assim, na minha linguagem, você é um adulto, sinto muito, foi você que escolheu, né, ter essa empresa com essas pessoas. Então, com essas pessoas, e a pessoa numa desesperança, então tá, vamos demitir todo mundo, volta você a trabalhar sozinho, carregando o bujão de gás nas costas, beleza? Não dá, eu preciso das pessoas. Tá, então vamos baixar a rotação, respirada de inteligência, regula o processo, né? E aí, o que tá acontecendo? Né? E aí, tem isso, tá, e o que você quer? E tem isso, e o que você quer? Muitas vezes a dificuldade da gente se regular, essa é a pergunta de milhões, a pergunta que mais difícil. Né? Toda sessão, principalmente terapias de sessão única, né? Que são processos, né, breves, que tem início, meio e fim na primeira sessão. Isso em uma única sessão, né? Eu sempre trabalhei de um jeito muito objetivo, né? E na psico você tem essa cultura que não, né? Você forma vínculo primeiro, aí você conta toda a sua história, e depois o psicólogo faz uma intervenção. Deus me livre. Não funciona assim, né? Eu já faz mais de 10 anos que eu trabalho com processos bem pontuais, e pelo menos há 5, né, com formação em terapia de sessão única, que é, vamos olhar, vamos circunscrever esse problema, né, e vamos encontrar mecanismos de solução. Principalmente em sessão única, que pensa, a pessoa recebe, quando ela me contata para sessão única, lá especificadinho que, né, olha, trabalhamos uma questão, você traz delimitado, eu te ajudo a ver e tal. Eu abro a sessão e digo o que você precisa, a pessoa me conta uma história. Ou ela quer me contar uma história. Eu não preciso da história, eu preciso que me diga o que você precisa. Porque o meu marido... o que você precisa. Desafios. Porque na minha empresa eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. E o que você precisa? É uma resposta muito difícil. Né? Porque às vezes ela é muito simples. Eu preciso conseguir colocar limite para não pirar. Eu preciso saber se essa relação é o que eu quero ou não. Eu preciso ver quanto esse funcionário realmente está me agregando, ou eu preciso trocar. Eu preciso olhar de frente para minha empresa e perceber se ela está dando lucro ou se eu estou só me enrolando aqui com os processos. Preciso ver se isso que eu contratei está sendo eficiente. Em geral, quando a gente vai apertando, existe uma clareza, né? Mas essa clareza, se eu tenho, eu vou ter que caminhar para uma solução. E a gente é bem acostumado em reclamar, fazer o drama, justificar, distribuir responsabilidade. E sim, muitas vezes o problema, principalmente de empresários e líderes, é essa expectativa, né? Além de que ele tem um nível cognitivo alto, ele está enxergando as coisas, né, com uma amplitude. E geralmente a dor que chega na sessão é como é que quem está abaixo não está vendo. Né? E eu sempre uso a metáfora, uma liderança, ela está lá no 5º andar, ela está olhando de cima. E vai ter funcionários que estão no térreo, outros no primeiro andar, tem outros no segundo andar, tem uns no subsolo. Então, que não vão estar vendo da mesma maneira. Então, primeiro, poder realmente delimitar a expectativa, e às vezes para o líder, muito do processo terapêutico ou da mentoria acaba acontecendo porque o líder está sozinho. Ele realmente é o único que está vendo. E ali naquela engrenagem, às vezes, ele não tem ninguém para trocar com ele uma ideia do 5º andar. Com qualquer pessoa que ele vai trocar, vai estar no 4º, no 3º ou no subsolo. Dai, mas assim, beleza, tem essa parte que é concreta, que precisa ser olhada. Mas eu quero saber, por trás dessas histórias, é fato, a gente precisa vir para o entendimento dessa diferença. Agora, como eu estou lidando com essa irritação de ser diferente, normalmente é uma questão
dele, interna e pessoal, que ele não quer olhar, né? É por aí mesmo, eu estou viajando, porque eu falo dentro das empresas, eu falo, gente, todos os problemas quase todos, não todos, a maioria dos problemas que a gente está vivendo na organização são carregados das nossas questões pessoais, que a gente não trata. Total. Quais são essas questões mais comuns, assim, quando você olha e o cara fala, tá bom, tô no quinto andar, quarto, terceiro, vou arrumar comunicação, XPTO, blá, blá, mas ainda tô indignado com esse negócio. Acho que muito da questão do que realmente descarrilha a nossa percepção, né? Primeira coisa, obviamente, a nossa própria história, né? O script que a gente... A narrativa que é escolhida. Então, todos nós, a gente conta a nossa história a partir de uma narrativa. Que pode ser uma narrativa de superação, né? Nossa, lá no começo eu fiz uma jornada. Pode ser uma narrativa de dor, né? Nossa, na minha família eu não era visto e agora, quando eu sou líder, eu consigo ser visto. Pode ser uma narrativa de expectativa, né? Agora eu alcancei isso, mas falta aquilo, mas falta aquele outro. Então, o que eu vejo é que dentro desses processos, quando a pessoa não se dá conta qual a narrativa que trouxe ela até ali, e se essa narrativa é um alicerce para que ela siga, ou ela vai ter que mudar essa narrativa, que é o grande desafio. Então, muitas vezes, num processo de mentoria, numa sessão única, a gente identifica, beleza, você tá preso na tua narrativa de herói, beleza, só que agora o herói chegou no topo da montanha. E aí? Vou continuar contando o quê? Vou continuar contando a mesma história da subida, né? Agora as pessoas querem saber o que tem lá em cima, querem que você conte, e muitas vezes isso é difícil, carregar o peso da felicidade, carregar o peso da prosperidade, quem ficou pelo caminho enquanto você conseguia chegar nesse topo, porque o sucesso é um lugar solitário, você não leva todo mundo junto, né? Então, quando a narrativa, ela não condiz mais, ela te alicerça, ela te trouxe até aqui, mas ela não condiz mais com o que você precisa viver, essa reformulação, ela é exigente. Muitas vezes é isso que eu vejo nas organizações. Ou a pessoa está sustentando, né, uma narrativa e toda uma questão assim, todo mundo então tem que fazer essa jornada do herói. Né? Eu fiz, todo mundo tem que fazer. Eu me sacrifiquei, todos têm que se sacrificar. Eu ralei, todos têm que ralar. Então, acho que quando essas narrativas elas estão muito amarradas, e a pessoa não tem nem crítica, muito comum, principalmente para homens, né? Que eu atendo muito paciente homem, por meu jeito mais objetivo mesmo, que eu nunca tinha dado conta que eu conto a minha história assim. Sério? E eu, às vezes, mimetizo mesmo. Ai, pobrezinho, olha só que terror isso, né? Hoje, o que mais? Você quer que eu chore? Né? E agora, isso se sustenta? O que sobra se você tira isso? Então, realmente, quando se olha para isso, né, é um começo. Mas que bom que as pessoas parassem para olhar para isso. Em geral, as pessoas vão buscar essa ajuda quando estourou uma crise conjugal, quando a saúde já deu ruim, a pessoa teve um burnout, uma doença, um câncer, um processo todo, né? Ou quando a empresa começa a perder faturamento real, né? O negócio começa a afundar. Então, assim, ninguém chega para mim e diz, quero descobrir qual é a minha narrativa, né? Antes fosse. A pessoa chega sobre isso, dizendo, né? Olha aqui, tô feliz no trabalho, meu casamento tá ferrado. Tô feliz no trabalho e minha vida sexual acabou. Não tenho mais, tô com, sei lá, homens jovens, 40 e poucos anos e tô completamente, né, impotente ou desinteressado, ou tô sofrendo alguma dificuldade. Porque sexo é fofoqueiro, né, Lê? Então, existe coisa mais fofoqueira. Sexo mostra, o que me fez ser terapeuta sexual, quando eu me interessei muito pela área, é perceber o quanto sexo é fofoqueiro. Né? Ele conta como a gente tá usando nossos recursos como adultos. Quer saber como é que tá uma pessoa? Pede para ela olhar de verdade como é que ela está lidando com isso. Porque é isso. Adultos transitam, uma postura adulta, uma capacidade de estar presente no corpo, de se gerenciar, uma capacidade de realmente ser mais estratégico na troca. Então, vai dar algum BO mesmo, né? Então, o casamento, a vida profissional vai bem, mas o casamento vai mal. Ou o contrário, nossa, estou vivendo uma melhor fase da minha saúde, tudo, mas não consigo motivar minha equipe, estou perdendo talentos, estou vendo as coisas degringolarem, eu estou diminuindo produtividade. E, obviamente, é isso mensurado com números. Ou uma grande desorganização. Muitas vezes a pessoa nem percebeu o tamanho da crise porque tá tudo uma bagunça. Aí tu pergunta sobre indicadores, e eu sei que parece esquisito uma psicóloga perguntando indicadores, mas, gente, eu tenho uma lista lá. Indicadores da tua vida, indicadores da tua saúde, indicadores do teu negócio, indicadores das tuas relações pessoais, né? Porque
temos que ter métricas para saber como é que a gente está se virando, né? Então, quando isso começa, vai ter alguma dessas áreas que vai ter dado uma desregulada, e aí as pessoas vão querer olhar. Tem que dar um ruim em algum lugar, né? Infelizmente, né? Pelo amor ou pela dor, mas bem mais pela dor. Ô, Dai, agora falando de script e narrativa, tem alguma coisa prática que a gente possa ajudar aqui as pessoas a dar pelo menos um passo na direção de lidar com isso ou de tentar construir sozinho? Óbvio, depois liga para a Dai, né, marca uma sessão. Mas alguma coisa que a gente possa fazer para começar a se dar conta de pequenas mudanças que a gente pode... Para quem quer fazer de verdade, papel e caneta. Escreve como você contaria a tua história para alguém que não te conhece. Ai, gente, isso é maravilhoso. É minha primeira sessão de mentoria sempre essa. Pode parecer a coisa mais simplista do mundo, mas nós temos aí quantos anos de construção de vida? A gente vai escolher dar luz ou sombra para determinadas coisas. Eu vou contar uma história de superação. Eu começo por onde? Eu começo por onde? Que personagens eu coloco na minha história? E talvez bom, isso já vai bugar quem for fazer, assim. Mas aí eu tô muito preso nos meus papéis. Eu começo a minha descrição, vou contar minha história. Eu sou a Dai, eu sou a mãe da Laura e da Júlia, eu sou a filha do Danilo e da Claudete. Eu vou contar todos os meus papéis. Quer dizer, eu tô me escondendo atrás daquilo que está posto. Eu vou contar minha história a partir do trabalho? Eu sou psicóloga, né? Eu sou especialista, né? Talvez se a gente identificar os escudinhos que a gente usa, porque... Normalmente aquela primeira descrição. Aquela primeira descrição, ela dá o nosso script narrativo da vida. Quando seria numa apresentação, aí o pessoal vai dizer, tá, mas não tem como, qual é o saudável? A gente vai dizer, oi, Ale, eu sou a Dai, eu adoro conhecer pessoas, sou curiosa, adoro estar me desenvolvendo, tô louca pra saber o que você faz. Se a gente consegue estar livre para falar muito mais do que está nos acontecendo no aqui e agora. O que a gente gosta, né? que a gente eu gosto, tu vai conhecer uma pessoa por isso. Exato, o que para mim funciona, porque pessoas que têm uma inteligência emocional, você percebe na fala delas que elas são muito autoexplicativas. Ela vai chegando dizendo, Ale, eu sou a Dai, assim, eu sou expansiva mesmo, funciona assim, eu gosto disso, não gosto daquilo, olha, isso aqui eu dou conta, isso aqui eu não dou conta. Elas conseguem ter uma clareza de comunicação, de ter esse protagonismo relacional, de dizer assim, olha, Ale, eu preciso te ensinar como é que você me acessa da melhor forma. Como é que você consegue acionar agora os jargões da minha melhor versão. Quem é bom em estratégia de vínculo, conduz o outro para esse lugar. Sim. E vai sinalizando, né, os limites pelo caminho. Sabe que eu adoro isso e eu aproveito no meu trabalho para fazer testes. Eu adoro. Eu sei, gente. Eu sei porque eu passo por isso. Não, mas mais do que no individual, eu faço também no individual. Mas quando eu tô com times, assim, mentorias de grupo, principalmente, eu acho uma delícia quando eu faço os check-ins. E aí eu faço um check-in proposital para eu entender alguma dinâmica, assim, que eu tô querendo observar naquele momento. E eu criei um check-in recente, gente, que tá muito divertido, que eu peço para as pessoas se apresentarem logo de cara, falar quem é ela e sem falar que cargo que ela está ocupando na empresa ou quantos anos ela está lá, porque isso é uma carteirada, né? Eu sou, escudinho. Há 20 anos, sou gerente que diretor, sei que lá. Eu tenho testado uma hipótese das pessoas responderem quem é o nome dela e qual a maior esquisitice que ela pode contar sobre ela. Gente, você não está entendendo. É que isso traz um nível de segurança para o grupo, porque a partir do momento que todo mundo expõe alguma vulnerabilidade, a gente percebe que todo mundo tem um fio comum ali que a gente pode se conectar. Eu começo contando uma, que é para dar esse espaço, né? E aí eu sou bem criativa, eu tenho várias, né? Você estava pensando aqui qual esquisitice eu ia escolher. Já vai pensando aí que pode ser legal. Uma que eu conto para as pessoas que elas acham bem esquisita mesmo é, por exemplo, eu sempre que vou viajar, eu não coloco minha carinha maravilhosa no travesseiro dos hotéis. Não importa se é hotel 5 estrelas, 6 estrelas, 200 estrelas, meu rostinho é preservado da baba alheia que teve lá anteriormente. Porque eu tenho uma esquisitice que é, alguém já babou nesse travesseiro. Ele não é zerado aqui para mim e eu não vou deitar nesse negócio babado por outra pessoa. E aí,
É bem louco. Eu sempre coloco. Se eu não levo minhas mantinhas, que eu sempre levo uma na mala, eu boto a roupa que eu tava, às vezes até suja, mas a minha própria sujeira. Exato, entendeu? Mas eu não deito. E aí as pessoas olham e falam assim, credo, gente. Isso é esquisito. E aí já vai, e aí sai. Nossa, eu já ouvi cada coisa divertida. E tem sido um lugar interessante, assim, de trabalhar. Já lembrou de uma esquisitice aí? Sim, eu tenho uma esquisitice diária, né? Que é de fazer checklist na porta se eu tô carregando tudo que eu preciso, né? Então, eu sou a maluca que paro na porta e muitas vezes em voz alta. Eu peguei o celular, eu peguei a chave, eu peguei coisa, eu volto em casa, não volto em casa, então eu tenho que levar aquela outra coisa e tal. E dentro desse checklist, assim, tá, e hoje eu já estou saindo de casa com tal situação, gastando tanto por cento da minha energia. Então, eu já vou ver quanto eu preciso sinalizar para as pessoas que hoje... Minha bateria social. A minha bateria social tá mesmo. Eu acho que a medida da minha bateria social e do quanto eu estou disponível, ou do quanto daí eu vou ter que conversando comigo até o carro, dizer assim, sim, minha querida, só que você tem um time para mentorar hoje. Então, assim, nós vamos agendar essa DR com você mesma para as 20 horas. Só depois. E até lá, né? Porque isso é importante. O nosso aparelho psíquico, ele vai ficar querendo resolver. Te sequestrar, muitas vezes você diz assim, tá, eu vou dar espaço para isso em tal horário. O nosso cérebro entende. Opa, isso vai ter um espaço. É? Quem de nós, aqueles memes de adulto, né? Ah, precisava dar uma choradinha, a máquina acabou de lavar, vou lá estender a roupa. Precisava dar uma choradinha, eu tenho que responder esse e-mail. Agendar a choradinha, sabe? Então, a minha esquisitice é, eu agendo as minhas DRs comigo mesma e o meu choro. Eu preciso chorar sobre um negócio que eu ouvi numa sessão, palavra eficaz que serviu para paciente, para mim, e que hora eu vou conseguir, tem um intervalo aqui, que vai dar nesse intervalo, que vai dar para dar uma choradinha de 15 minutos. Então, nesses 15 minutos, eu tenho que ter uns 3 minutos para acalmar, uns 10 para chorar e uns 2 para retocar a maquiagem, voltar para a próxima questão. E por mais que possa parecer, né, o nosso aparelho psíquico, quando ele entende que ele vai ter espaço para as emoções, né, então vai ter a hora da choradinha, vai ter a hora do... A única que não dá para adiar muito, gente, é a raiva. A raiva a gente pede licença e vai no banheiro. Fisicamente trazer ela para as intimidades, se der para sapatear o banheiro, que a acústica for boa, super funciona. Dá aquela extravasada e diz, tá, e agora? Né? O desejo homicida vai poder ser concretizado. As amigas estão de plantão. Cuido do meu réu primário. Cuido do meu réu primário. As amigas que estão junto para esconder o corpo estão à disposição ao raio de alguns quilômetros. Não, então melhor segurar. Regula. E realmente a gente se dá conta que essas emoções fazem parte, que eu vou ter que colocá-las em algum lugar, estrategicamente. E quando um treino, e aqui é uma pessoa que treina há alguns anos a fazer isso, quando a gente treina esses lugares, né, de realmente cumprir, né, porque daí é outra coisa importante, né? Se você agendou a choradinha, você não vai botar outra coisa no lugar. Cumpra, é o teu horário Cumpra contigo. A sua palavra. É a hora do café. Não, porque senão o teu sistema não vai mais confiar em você. Exato. Então, se a gente consegue fazer esses agendamentos, certamente a gente começa, o nosso aparelho psíquico diz, não, eu posso confiar nela, eu posso liberar a minha racionalidade, porque vai ter um espaço para eu sentir isso. E a gente volta para o que a gente estava falando no início, da gente saber o que a gente precisa, naquele momento. Então, a tua esquisitice faz com que tu saia sabendo tudo que tu precisa. Hoje, inclusive, na hora de sair, ela percebeu que tinha esquecido o óculos no checklist, que eu tava ligada, que ela tava fazendo. Tu viu o que eu tava fazendo? Eu tava dentro do carro, ela foi pegando flagra. Eu tava dentro do carro, óculos. Tá vendo, gente? É esquisitice, mas tem a sua função. Né? Toda esquisitice tem a sua função. A minha é proteger a minha pele. Gente. Vamos lá. E, Dai, como que um líder constrói vínculo? A gente está falando de tudo isso, né? Mas as pessoas podem estar lá ouvindo a gente pensando assim, tá, bonito, legal, já estou sabendo como me regular, mexer aqui no meu script, nas minhas emoções, mas como que eu construo vínculo com o outro? Eu acho que a primeira coisa é o mais básico, né? Eu preciso ter um interesse pelo outro. Né? Enxergar o outro, enxergar, né? Ter um interesse, assim, eu tô contratando alguém, eu sei que eu preciso dela para uma função. Mas, gente, a gente passa a maior parte do tempo com pessoas que a gente não escolheu. A gente gasta tanto para escolher um marido, fica pouco ele. Né? Escolher uma mulher para escolher os amigos, a gente acaba ficando pouco. Então, acho que quando... E aí gasta maior tempo com quem não escolheu. Tempo com quem não escolheu. E as pessoas estão se relacionando dentro da empresa com pessoas que elas não escolheram. A gente sabe que muito da retenção de pessoas dentro de uma empresa é quando ela se sente vinculada com o time. E quando ela sente que ela agrega valor para o seu líder.
Então, acho que a primeira coisa, o líder, ele precisa ser sincero, inclusive com os nossos RHs, né? Gente, se o santo não bateu, às vezes é melhor não contratar essa pessoa. Se essa pessoa te gerou uma sensação desagradável, mesmo que essa sensação seja uma sobreposição do contexto, seja de outras relações, pensa o tempo de energia, assim, quantas horas tu vai ficar com essa pessoa? Eu sempre, quando vou auxiliar um RH numa contratação, eu digo isso, tá, mas essa pessoa vai trabalhar diretamente com a outra pessoa. Elas têm que ficar perto e precisa ter uma sensação física de um mínimo de segurança e conexão. Porque construir isso é possível, mas vai dar um trabalho. E muitas vezes não é possível, se aquela estratégia é muito diferente. Então, acho que primeiro eu vejo o outro e eu consigo ter um interesse genuíno com ele. Aí sim, eu limpo a minha percepção para eu saber assim, olha, tá, isso aqui eu tô achando ele parecido com o meu antigo chefe, né? Não é uma história nova, eu vou ficar curioso. Então, acho que para estabelecer vínculo, primeiro é esse interesse e essa curiosidade, para eu ver o que tem ali. E o que tem ali nessa curiosidade é, ok, isso aqui eu admiro, ok, isso aqui eu tenho as minhas reservas, ó, isso aqui eu não vou mexer, mas é útil, mas eu conhecer. Quando a gente mapeia isso, né, e às vezes é muito mais fácil eu trabalhar, principalmente quando eu vou trabalhar sociedades, ou sucessão familiar, ou sucessão de cargos dentro da empresa, eu não gosto dele. Bom, a gente já sabe que a gente vai ter um perrengue ali em que primeiro tu vai ter que limpar, se tem outro contexto influenciando, tu vai ter que organizar aquilo, mas às vezes é tão mais fácil a gente realmente procurar ter um time de pessoas com quem a gente tenha um mínimo de afinidade. Gente, o mercado tá cheio de gente. Segurança fisiológica é a base, né? Para que eu possa me sentir bem com aquela pessoa e aí, pra a partir segurança psicológica disso, eu vou conseguir realmente performar muito melhor dentro daquela relação. Muito bom, dona Day. A gente já está falando aqui há um bom tempo. E aí eu vou começar aqui a amarrar as nossas pontas e fechar a nossa conversa com uma sériezinha de perguntas bate-bola. Vamos lá. Vamos lá, então. A primeira pergunta é: quando você está no seu melhor, você é? Não é uma pergunta, né? Complete a frase. Complete a frase. No meu melhor momento. Quando você está no seu melhor, na sua melhor versão, né? Você é? Empolgadíssima. Afetada, louca. Eu preciso estar com o corpo inteiro. Isso aí, vamos lá. Pronta para o movimento. Boa. Qual pergunta você se faz quando está prestes a decidir no impulso? Eu também procuro não decidir no impulso, né? Então, quando se der para dar uns passinhos para trás, né? Mas a pergunta que sempre me norteia é: eu vou conseguir me olhar com carinho, independente do resultado dessa decisão? Depois que passar, deu certo ou não deu errado, eu vou olhar para essa pessoa que decidiu e eu vou pensar, ok, foi o melhor que você podia fazer? Porque se eu tenho essa clareza, assim, que eu vou conseguir me olhar e dizer, tá, foi a coisa mais porcaria que você podia ter feito, mas naquele momento você estava movida por tal coisa. Saber o que está me movendo e poder olhar com carinho para isso, para mim, é uma base, assim, porque aí mesmo que o efeito seja ruim, acho que preservar o jeito, a gentileza com que eu me olho, para mim é muito importante. Boa. Qual é o hábito que você tem para se manter inteira? Bom, esse tu testemunhou nos últimos dias, né? Chimarrão, Jesus amado, às 6:30 da manhã, se for preciso, ou 5, ou 4, ou antes de começar meu dia como boa gaúcha, fazer o chimarrão para ter o download da minha alma. É a hora que é sem estímulo nenhum, é sem som, é sem celular. É o momento de fazer o chimarrão, tomar as primeiras cuias, onde eu vou sentindo o corpo, alinhando o dia. Ainda no plural, né? E ali é o momento. O dia que eu... Quer dizer, eu nem arrisco mais o dia que eu não faço isso. Eu vim para São Paulo e literalmente mala e cuia, como dizemos no Sul. 6, não interessa, amanhã não sei que hora nós vamos acordar para ir para o evento. Jesus. Certamente eu vou ter o meu chimarrão, que isso para mim é o organizador do dia. E qual verdade sobre vínculo você sustenta mesmo quando incomoda? Me preservar muito de estar um passo atrás da raiva. Entende? Eu evito tudo que eu puder de entrar na emoção da raiva, que a raiva significa o limite rompido, né? Então, preservar os limites ao ponto de não sentir raiva. De estar um degrau antes. De se apossar dela. De se apossar da raiva, assim. E qual frase você gostaria de ter ouvido lá quando você começou? Acho que é que eu mais digo quando eu trabalho supervisão de novos psicólogos, assim, né? Que é: você não vai se arrepender das curiosidades que você efetivamente for atrás de matar, né? A busca pelo conhecimento, assim.
Eu acho que não adianta a gente estudar, é importante. Eu sou CDF de carteirinha. não, eu tenho de diploma, né? Eu sou laureada acadêmica da PUC, né? Eu tenho diploma de CDF, né? Acho que essa questão da curiosidade pelo conhecimento, assim, de realmente buscar uma aprendizagem no sentido de armazenar informação. Eu acho que hoje... Eu demorei, uma época eu absorvia muito, né? Estudava, lia, e não me preocupava em como eu ia fazer para armazenar esse conhecimento. E acho que o conselho que eu me daria é aprenda a fazer o que você faz hoje, que é como eu... Armazenar. Como eu armazeno. Então, eu leio o capítulo de um livro, eu paro e eu explico em voz alta. Se vocês me virem falando sozinha, sempre é isso que está acontecendo. Estou explicando em voz alta. Ou estou fazendo um checklist. Ou estou fazendo um checklist, ou eu estou fazendo um check de aprendizagem. Se eu fecho o livro, essa parte que eu li, tá, mas o que ficou? Eu junto isso com o quê? Né? Tanto que as minhas amigas, às vezes eu indico um livro e conto do livro, aí a pessoa vai ler o livro e ela diz, mas não tem o que você falou, assim, porque eu contei todas as correlações que eu fiz cada vez que eu fechei o livro. Então seria, se nós estamos na era da informação, a gente quer aprender muito, a gente pega muita coisa, escuta o podcast, escuta isso. Então, diz que vocês escutaram aqui hoje, de todos os podcasts, quando eu pauso uma parte, o que eu entendi? O que ficou? O que é útil, né? O que eu consigo aplicar agora. E acho que se eu pudesse falar algo, seria não se preocupe tanto em buscar só conhecimento e também como você vai armazenar ele. Como é que vai botar para dentro do corpo? Se alguma coisa é indigesta, eu vou lidar com isso, assim. Então, isso é algo que, para mim, passou a fazer muito sentido nos meus processos de aprendizagem e que é uma coisa que eu procuro ensinar para quem passa por mim além de aprender, se certificar dessa aprendizagem que um armazenamento foi feito, né? Lá, nossas pastinhas com um post-it certo. Uma tagzinha. Muito bom. Acabou. E para dar tchau aqui, pessoal, gostaria que você deixasse seu contato e também, né, um último convite aí para quem está te ouvindo. Olha, meu contato é tanto o site, né, os www.dayanecroda.com.br, quanto o Instagram. Daiane com Y no meio. E minha mãe conseguiu facilitar bastante a minha vida, Y no meio e no final. Ou o Instagram, né, @DaianeCrodaPsi. Eu realmente quero muito que as pessoas possam ver o psicólogo de um jeito diferente, né? Inclusive os psicólogos que vão para dentro das empresas. Psicologia não precisa ser algo abstrata, não precisa levar muito tempo, não precisa ser algo que você vai fazer uma grande construção. E acho que a própria escolha pelas terapias de sessão únicas ou coisas assim o vínculo se dá pela verdade. Por quanto eu estou disponível para estar com aquela pessoa, curiosa por ela e fazendo uma verdadeira troca. Eu realmente acredito que dá para se vincular em uma sessão, dá para se vincular em um treinamento, dá para realmente a gente poder otimizar as relações a partir disso. Então, gosto muito de trabalhar olhando para isso, assim, né? Então, quem tem aí suas aversões à terapia, talvez você não tenha achado o terapeuta certo, né? E que os processos podem ser resolutivos, concretos, né, voltados para o futuro, e aí, seja para a vida pessoal, para a vida profissional, seja dentro de uma escolha terapêutica, seja dentro de um treinamento de uma empresa, enfim, que a gente tem recursos para isso. Muito obrigada, muito obrigada, Dai. E, gente, vocês que ficaram aqui com a gente, depois me conta, né, no Insta, ou onde você quiser me encontrar, você sabe o que ficou dessa sessão para a gente aproveitar essa questão do armazenamento. Isso vai ser muito importante para você, para mim, para eu saber para onde a gente está indo. E quem quiser ter um micro diagnóstico de como andam as suas estratégias de vínculo, me segue lá no Instagram e comenta no direct. Comenta no direct ou manda para Cutucalê, que vocês me acham no Dalê. Pode ir no meu e achar você. Que me diz lá, que eu tenho um diagnóstico relacional para te mandar, para você dar uma calibradinha e entender como é que tá. Como é que anda a tua capacidade de vínculo. Como é que anda a sua capacidade de ser estratégico com os seus vínculos, que às vezes pode ser uma porta de entrada para as pessoas realmente poder entender um pouquinho de tudo mais que a gente falou por aqui. Boa, gente, não perca. A gente se vê no próximo episódio. Te aguardo lá. Tchau!